Oi! Agora, nessa sequência, nós vamos falar sobre a criança ferida. Nesse primeiro vídeo, nós vamos dar uma resumida do que é a criança ferida e depois nós vamos fazer em três sequências as crianças, tá? Falando a respeito de cada uma. Quando eu disse que a gente estava no mundo, o Enneagrama acredita o seguinte: nós vivíamos no mundo da perfeição, né? Do absoluto, que tudo, o amor era gratuito, era generoso, era em abundância, a vida era muito feliz. E aí nós viemos para esse mundo da imperfeição. E a partir do momento, eu costumo brincar assim, que o espermatozoide encontrou com o óvulo, eles deram um beijinho e falaram assim, não, vamos nós dois lá para o útero, e aí, esse momento em diante, pronto. Todos os registros são marcados, sem exceção, ok? E aí, a forma com que nós interpretamos esses registros é que ocasiona essa criança ferida, né? A gente, é o registro que a gente faz, é a percepção que a gente tem dessa dor e a gente vai encontrar um alento em um dos quartos, daqueles 9 quartos que nós já falamos, ok? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala da criança ferida, ou a ferida da criança, ou a criança interior, que talvez alguns de vocês já tenham escutado falar, a gente fala de uma falta que essa criança sentiu. E essa falta, é importante deixar muito bem registrado, ela não é uma falta onde o pai, a mãe ou os avós foram responsáveis por isso. Os avós, os pais, a família, o seio da família, quando está nesse processo de desenvolvimento de educação, claro, deixando de lado aqueles que têm um transtorno real, e que aí é uma responsabilidade que a gente não vai abordar nesse processo, mas dentro daquela família que a gente considera de uma família, de um contexto daquilo que a gente conhece como uma palavra família, tanto os pais, como os avós, como os irmãos, quando tem dentro da família, todo mundo está sempre num processo de desenvolvimento. Então, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem um caminho de desenvolvimento. Estamos sempre aprendendo coisas novas, lidando com as coisas como a gente não sabia. Então, enquanto criança, nessa relação, nesse seio familiar, a criança ela sente uma falta de alguma necessidade que para ela não foi o suficiente naquilo que ela precisava. O que não quer dizer que os pais não deram um amor ou não deram uma atenção. Os pais deram tudo que de melhor eles podiam dar dentro da capacidade, do conhecimento, da habilidade, do processo de desenvolvimento que eles estavam. Só que independente desse amor, dessa atenção, desse carinho, a criança sentiu essa falta. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo. A criança está lá brincando e ela está lá com o brinquedinho e tudo mais, mas naquele momento a mãe está fazendo a janta, supondo. E naquele momento a criança fica perguntando, mas e isso? Mãe, e aquilo? Mãe, vem brincar comigo. E a mãe fala, não, agora eu não posso, eu estou fazendo isso. Agora não dá, depois. E se agora não dá, esse depois? E a criança entendeu que ela está lá na cozinha, a criança não tem a percepção de que ela está na cozinha, também tem que cuidar, que é o cuidado de cozinhar, que é o cuidado de fazer uma refeição, de alimentar toda a família. A criança só entende que aquilo é mais importante do que brincar com ela. E aí vem a falta. E aí começa uma falta. A gente, esse exemplo é um exemplo simples, mas ele também pode ser real. E aí, nessa falta, a criança começa a sentir de que ela não é tão importante como ela imaginava. Ou dentro de um processo, o que acontece? A criança, às vezes, está colocando uma ideia, está querendo dar uma opinião, e os pais estão naquele momento de, não, imagina, não, isso aí não tem nada a ver, e não dá importância para aquela fala da criança. O que a criança entende? Que o que ela pensa, que o que ela sente não é importante. E a partir de todo esse contexto, de muito mais, o que vai acontecendo? Além de como a gente falou, nós vamos desenvolvendo nosso padrão de personalidade dentro daquilo que mais nos afeta. Então, essa fala de não ser importante, eu posso desenvolver o padrão de eu tenho que ser forte, não cor. Eu tenho que desenvolver o padrão de, poxa, eu não posso falar porque isso é um conflito, eu tenho que ser legal. Eu posso desenvolver o padrão do dois, que é aquele padrão de, putz, eu sei que tem vozinha, fazer e agradar o outro. E assim vai desenvolvendo cada padrão
mental, de comportamento e as crenças vinculadas a cada um deles. E aí, sim, a gente vai desenvolvendo o nosso padrão e nosso perfil de personalidade, que vem carregado de crenças, que são crenças que é o que a gente chama de crenças limitantes, que são os comportamentos autossabotadores, e que nós vamos desenvolvendo isso ao longo da vida, até com um viés afirmatório, para que a gente valide que a nossa crença, que foi distorcida lá atrás, e não é que ela estava errada, que ela estava certa, foi assim que a criança viu, então isso para ela foi fato. Mas essa percepção, ela foi distorcida com a realidade como era. Mas aí eu alimento essa crença e vou repetindo os meus padrões de comportamento. E é por isso que muitas vezes a gente se pega falando, putz, de novo, porque eles são automáticos, a gente não se dá conta. E é aí que vem nascendo essa ferida da criança. E essa ferida a gente vai guardando dentro da gente. A gente vai meio que também fingindo que essa criança não tem dor, fingindo que essa dor não existe. Só que essa dor está lá, esse padrão está lá, essa falta está lá. E qual que é a importância disso? A gente olhar para essa criança, entender qual foi a falta dela, entender que o adulto que eu sou hoje pode acolher essa falta dessa criança, pode trazer de novo para aquilo que eu sou, para que ela possa ter esse espírito de criança, leve, solto. Né, Gi? Continua aí. Essa é a proposta do Enneagrama. As vivências que a gente faz é justamente para isso, para ressignificar esse registro, para ressignificar essa história, para perceber que isso foi um registro errado, que não foi falta de amor, que não foi culpa nem de A, nem B, nem C, e nem da própria criança, porque a criança ela não tem registro, ela não tem filtro para fazer, para saber o que se o adulto está falando a verdade ou não, se ele está estressado ou não, por isso que ele reagiu daquela maneira. Então, o trabalho da vivência no Enneagrama, quando a gente vai trabalhar essa criança ferida, é justamente para ressignificar esse registro, ressignificar essa dor. Então, ela entender que ela tem valor, sim, ela é amada, sim, ela é reconhecida, sim, principalmente por ela mesma. Então, agora, nos nossos próximos vídeos, nós daremos uma palhinha aonde cada tipo foi ferido e como trabalhar. Combinado? Vou fazer um final aqui que eu acho importante também falar, Gi. E quando a gente fala dessa reconexão com essa criança ferida, é muito importante a gente entender que só quando a gente cura essa criança, quando a gente cura essa ferida, é que a gente também se permite a criar crenças diferentes, crenças de positivas, e quebrando essa distorção de tudo que a gente teve. Lembrando que a gente só cura a ferida quando a gente permite que a ferida sangre. Porque daí que acontece, a ferida sangrou, a gente vai permitir a fazer um curativo verdadeiro, a que essa cicatrização fique permanente, ela vai estar lá, mas ela já não vai doer, ela já vai fazer parte da tua história que te traz aonde você é e que te permite evoluir daqui para frente. Então acompanha, porque a gente vai começar a falar de cada criança. Tá bom? Ok, beijo, beijo, beijo e até a próxima. Uhul!